todos, a paz do Senhor Jesus. Como prometidos, estamos aqui de volta, gravando mais um Contraponto. Sei que demoramos um pouco, tivemos vários contratempos aqui, né, infelizmente, mas estamos de volta para falar com os jovens, principalmente os jovens da minha igreja que eu divulguei, jovens da subsede, alguns amigos, né, que nós também estávamos conversando, divulgando. Aí a pessoa me cobra, mas existe vários, que nem o pastor Tiago hoje não está aqui por enquanto. A previsão é que ele chegue, mas se chegar vai ser muito bem-vindo, mas se não chegar também está na bênção também. O importante é o quê? Nós estamos de volta, vamos falar de jovens hoje e vamos... Temos até um cronograma, Marcos. Tentando fazer um cronograma bacana aqui para nós podermos ser mais sucinto no assunto, para não ficar algo muito vago, para você ver o vídeo e falar assim, olha, realmente, num espaço de tempo eu consegui absorver alguma coisa. Porque eu falar, às vezes, não é tanto importante, mas como que você está recebendo essa mensagem? Pode ser uma mensagem curta, mas vai fazer efeito na sua vida? Isso é algo importante. É isso que nós estamos preparando, por isso que tem esse cronograma aqui. Eu e meu irmão, Jorge Eduardo Silveira. É isso aí. Pessoal, boa tarde, como é que vai? E hoje nós estamos trazendo aqui para vocês, aqui no Contraponto, 3 pontos, né? Para sermos bem específicos neles e trazer contrapontos acerca desses pontos. Que é o primeiro aqui, o jovem sem engajamento na atualidade. A gente tem vivido isso em nossas igrejas e é tão tremendo que a gente percebe no mundo todo, na verdade. O quanto o jovem ele quer fazer algo, ele quer se engajar, ele tem o desejo de experimentar, mas é muito difícil de vermos jovens que permanecem. E isso se estende na atual conjuntura, não só para os jovens, tá? Já está acontecendo com os próprios adultos também, já tomam essa vereda. Começa algo servindo a Deus, seguindo, por exemplo, se tornando um líder de louvor, se tornando um auxiliar na bateria ali da igreja, ou apoiando no ministério da escola bíblica, e depois, na primeira lutinha, ele já desanima, ele perde o engajamento e não continua seguindo os seus líderes, que talvez está trilhando ali na frente dele. Isso aí. E o principal, quando você começa a trabalhar na obra, Paulo fala, olha, vai vir um dia mal. Só que se você está com Jesus, você está orando, aprendendo, você sabe que aquele dia mal, quando ele vier, você já está preparado para ele, porque vai vir um dia mal. O dia mal pode ser um dia que o irmão não te dá paz do Senhor, você está num dia ruim, você fala, pô, mas você aquele considera irmão não me pessoa? deu paz do Senhor? Aquele irmão sempre me cumprimentava, agora o que eu fiz de errado? Tem pessoas que ficam naquela, o que eu fiz de errado? Por quê? Mas o principal é o engajamento na obra de Deus, no que você faz. É o que ele falou aqui, todos querem. Porque às vezes nós vamos pregar, não, você pregou, eu queria pregar igual você, eu queria falar. Mas para isso tem um caminho que você tem que percorrer. E esse caminho com Cristo é o quê? É você aprender um pouco. Que nem ontem, você foi de uma maneira. Hoje você tenta ser melhor do que ontem. Você vai aprendendo um pouquinho a cada dia. Esse que é o engajamento com Cristo. O engajamento, Paulo fala lá, né? Eu combati o bom combate, cerrei a carreira e guardei a fé. Olha a história de Paulo. Ele passou por várias percalços ali pela vida dele. Só que ele não desistiu. Por quê? Porque ele tinha convicção. Quando você tem uma convicção, quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, eu e meu irmão, nós íamos muito no monte, nós tínhamos encontros com Jesus assim, sobrenatural. Sabe aquele encontro sobrenatural? Algo muda dentro de você? Quando Paulo está no caminho de Damasco ali, ele estava perseguindo a igreja. Aí quando ele tem um encontro com Jesus, ele viu que é algo tão sobrenatural que ele reconhece a glória e fala, quem és, Senhor? Quem és? Ele falou, olha, não é eu sou normal, Jesus, né? Não é a normal. quem tu persegues. Então, quando o jovem tem um encontro com Jesus, quando ele é revestido de poder, é maravilhoso. Aí ele passa a ter engajamento. Hoje na igreja, quando você começa a fazer uns trabalhos na igreja, começa a fazer um trabalho com jovens, geralmente quem participa são os mesmos que vão na escola dominical, é os que vão na doutrina, ouvem a palavra. Que ouvem a palavra. Aí tem as pessoas que geralmente vai na quinta, na minha igreja, a assembleia lá é terça, quinta e domingo. Então, terça-feira estuda a palavra. Não são todos que gostam, infelizmente. Infelizmente, não é todos que gostam da doutrina.
Porque a doutrina, geralmente, o pastor ali aperta um pouquinho, dá um puxão de orelha. Na quinta-feira já é um culto da família. Aí já vai mais pessoas. Aí domingo já enche a igreja. Porque domingo tem uns crentes domingueiros, né? Os jovens que às vezes trabalham, mas nem sempre eles estão disponíveis a vencer o cansaço e ter o engajamento de estar na casa do Senhor. Se você não esforçar, não ter bom ânimo, nada na sua vida vai para frente. Não só a respeito da igreja. Nós estamos falando aqui a respeito da igreja. Mas quando o jovem ele tem um engajamento para as coisas, ele é disciplinado na sua vida, pode ser que ele aprenda na sua vida e leve para a igreja, mas pode ser que ele aprenda na igreja e leve para a vida dele. Pois Às é. vezes de uma pregação. E isso é interessante que tem essa era do coach, né? Pensando no lado negativo, nossa, o coach nas igrejas e tal. O pessoal pegando muitas ciências humanas, ciências em geral, e trazendo para dentro das igrejas, para dentro da religião, para ver se auxilia. É óbvio que pode até auxiliar, mas não é base correta para o evangelho avançar. A base correta é a palavra de Deus. Nós estávamos falando agora há pouco sobre essa questão da perda do engajamento, né? E observe que Pedro esteve com Jesus 3 anos, andando lado a lado, vendo e fazendo milagres como o próprio Jesus fazia. E no finalzinho ali, quando veio a luta um pouco mais apertada, ele fugiu, desistiu. Jesus teve que fazer todo um trabalho, Jesus, né? Ele negou Jesus. E não... Assim, é vergonhoso negar Jesus? Sim. Mas o detalhe vergonhoso mesmo é você não se consertar. É fugir para sempre. O jovem tem muito disso, Marcos. E Jesus, é tão maravilhoso essa passagem de Pedro, que Jesus ali fala, olha, Pedro, você vai me negar. Eu, Senhor? Aí, quando ele chega naquele pátio ali, ele é reconhecido, Jesus olha para ele olha para Jesus, e ele é reconhecido, ele tem que negar. Ele fala assim, eu vou negar, eu não quero morrer. O medo da morte fez ele negar Jesus. E aquilo ali, com certeza, ele ficou triste com aquilo. Porque quando Jesus ressuscita, e ele encontra com os meus, ele fala, olha, fale para os meus discípulos me encontrar lá no mar da Galileia. Ele fala assim, e fale para Pedro. Olha como que Jesus é profundo. Jesus falou, se fala para os discípulos, Pedro poderia falar assim, olha, chamou os discípulos, eu não sou, eu neguei. Mas Jesus fala, não, fale para os meus discípulos e Pedro. Jesus é profundo, então quando você tem um encontro com Jesus, verdadeiro, jovem, quando você tem esse encontro, você conhece quem é esse Jesus, ele preocupa com a sua vida nos mínimos detalhes. Tem um ponto interessante que é o seguinte, se você já perdeu o engajamento em algo, com um amigo, com uma pessoa que você estava orando com ela, intercedendo, com um pastor, com o seu líder, lembre, se ele realmente é um líder de Deus, ele vai fazer como Cristo. Ele só está esperando você voltar. Volta, não fuja. Jovem tem um problema que errou, em vez de buscar Deus, que é a solução, ele foge de Deus e aí sempre há timidez. O inimigo para terminar de fazer o laço, né, e afastá-lo completamente. E todos os jovens, tipo assim, principalmente quando erra, todo o ser humano, quando erra, quando faz alguma coisa, dá aquele nervoso a vergonha vem. De não ter acertado, né? Mas o principal nós vivemos em novidade de vida. Isso é maravilhoso. Isso, a vergonha novidade passada. De vida. O que isso quer dizer? Que você já errou, você pecou. Só que agora você conhecendo esse Jesus, você sabe que ele é poderoso para te perdoar. E quando ele te perdoa, ele vai te fortalecendo para você não pecar mais. Basta você ser sincero com ele. É humildade. Quando você é sincero ao Senhor, essa fraqueza, eu ainda tenho essa fraqueza, me dá força. Aí Jesus vem te capacitando. E quando você reconhece a sua fraqueza, você ora. Aí você começa a fortalecer. É verdade. Porque Jorge falou que a palavra de Deus é a base de tudo. Por que muitos jovens hoje, se você pegar um jovem, fala uma passagem bíblica, se não for essas muito conhecidas, eles não leem a Bíblia. Isso é um fato, eu falo porque eu sou líder de jovem. Você pergunta às vezes e fala, não, mas como que é essa passagem? Se for, as conhecidas tem filmes, tem várias pregações que é conhecido. Principalmente de jovem, fala sobre Davi, as conhece. José está na ponta da língua. Agora, se você aprofundar um pouco mais, eles não conhecem. Por quê? Porque eles não estão na base, que é a palavra de Deus.
E a palavra de Deus é tão profunda, tão maravilhosa, porque se você pegar qualquer livro aí, livros maravilhosos aí, tem escritores brasileiros aí bem famosos, Ariano Suassuna, Machado de Assis, você pode pegar o livro desses caras, qualquer um, coloca lá dentro da Nelson Hungria, na cadeia lá. O cara vai ler e pronto, daqui a um ano vai ter só alguém que leu Machado de Assis. Mas se você colocar a Bíblia, a palavra de Deus, daqui a um ano, pode ter uma célula, tem vida transformada. A palavra de Deus é poderosa, tem arrependimento de pecado. As pessoas, foi proibido nas escolas a Bíblia. Só que na cadeia pode. Olha a inversão de valor. Aí você não engaja no evangelho, por quê? Porque nem na escola você não pode ter Bíblia. É verdade. Só que na cadeia pode. Por quê? Depois que você está lá no lamaçal de pecado, lá no charco de lodo, aí Jesus tem que ir lá te resgatar. Sendo que você não precisava sofrer. Se você está engajado hoje na palavra de Deus, você não precisa sofrer. O livramento é grande, né? Muitos livramentos, muitos livramentos. Um ponto interessante sobre engajamento e a firmeza que a palavra traz, né? Eu me recordo aqui do Salmo 1. O Salmo 1 fala assim, que o que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Observe que ele tem prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. O fato dele meditar na lei do Senhor de dia e de noite é o que traz prazer para ele. Tudo que você faz em excesso, você passa a gostar e ter prazer. Isso é fato. Por isso a importância de você tomar cuidado com quem está à sua volta. O que você está consumindo para dentro da sua alma. Os filmes que você está assistindo, os livros que você está lendo, os TikTokers, né, da vida que você está acompanhando. Isso vai decorar a sua vida, vai decorar a sua alma e vai demonstrar o que você realmente vai passar a amar e gostar e desejar. O salmista ele fala assim, olha, ele ama a lei do Senhor porque ele medita de dia e de noite nela. Verdade. Se você passar a meditar, a se dedicar para aquilo que você deseja ter na sua vida, você vai ter prazer naquilo. Pode ser uma academia, não gosta de malhar, mas se você se esforçar e fazer 1 dia, 2 dias, 3 dias, isso é cientificamente comprovado. Na questão espiritual vai ocorrer a mesma coisa. A Bíblia vai ser prazerosa para você, a palavra de Deus, o diálogo sobre algum princípio eterno, vai ser prazeroso quando você se dedicar para isso. E os jovens, tipo assim, vê aqueles pastores, meu pastor, por exemplo, ele chega lá, ele fica 1h30 de joelho. Aí você vai conversar com alguns jovens e fala, mas eu já falei tudo para Deus, o pastor ainda não acabou ainda. Já passou até a oração na semana inteira. Ou seja, eu já pedi, já agradeci, eu já não consigo nem lembrar de mais nada e o pastor ainda está de joelhos. Inclusive, mandar um abraço ao meu pastor José Fernando. Bênção de Deus na minha vida. Bênção. E olha para você ver, quando você vai conversando com esse Jesus, e o interessante da oração, quando você está naquele engajamento de orar, às vezes por algo, aí você ora. Você, primeiro, geralmente, quem é mais jovem, começa pedindo, ô Senhor, abençoa. Você pede o que você está precisando. Aí você fala, mas eu não posso só pedir, eu vou agradecer também. Você agradeceu, Senhor, agradecer, muito obrigado por aquilo outro. Só que aí chega nessa fase, o jovem o quê? Ele para. Já agradeci, já pedi, já agradeci. Só que quando você está no engajamento ali com o Senhor, aí Deus vai te transformando. Vou lembrar do pastor Custódio, que está lá fazendo missão. Vou interceder por alguém. O Espírito Santo te lembra, você começa a interceder pelos outros. E nesse de interceder, o Espírito Santo vai trazendo pessoas à sua mente. E você vai orando e aquilo ali passa a ser algo natural. Por quê? Porque você está fazendo aquilo. E quanto mais você vai fazendo, mais o Espírito Santo vai te usando. Eu estava falando com a minha cunhada que o Espírito Santo, ele nos usa. Quanto mais você se doa para ele, mais ele nos usa. Olha aqui, o celular. Claro que os aplicativos são desenhados para te manter vibrado ali os seus olhos nele. E por isso você tem tanto prazer. Só que ele é um ladrão de vida. Ele é um ladrão de vida. Começa roubando só seus minutos. Mas depois de um tempo, a nossa geração e a geração próxima vai ser a geração mais assaltada na vida que o mundo já viu. Se eu e você
vivemos a vida, brincamos de polícia e ladrão, correndo os becos, as vielas e as ruas, essa geração não vai ter isso, porque vai ser roubada. Ela vai perder o tempo para o WhatsApp, para o Facebook e as próximas mídias que surgirem. E cada vez... Tudo por uma dedicação a algo que não é edificante. E você não percebe, o próprio celular te fala quanto tempo você ficou nos aplicativos. Quando você pega, você até assusta com o texto, você fala, mas não é possível, eu só olho o Facebook aqui, não é possível que eu fiquei 3 horas, ele soma ali para quanto você ficou. A gente não percebe. E o nosso bem mais precioso é o tempo, é um bem precioso. É o mais precioso. Porque não tem como voltar, não tem como você comprar mais tempo. Por isso que onde você vai passar a eternidade? Isso é algo que o jovem tem que se refletir. Inclusive, se você não priorizar as coisas do Senhor, você está priorizando outras coisas. Essas outras coisas, qual a edificação que vai trazer para você? Então, nós temos que fazer o quê? Falando aqui para jovens. Olha como está a sua vida. Olha o que você... Essa semana que passou, quantos dias você foi na igreja? Quanto tempo você orou? Você leu a Bíblia? Você entendeu a Bíblia? Porque hoje nós temos aqui algo que pode facilitar. Ah, eu li, mas não entendi. O Google explica para você. Só que a gente quer usar o telefone para outras coisas. A internet pode auxiliar em várias coisas. Conhecimentos. Por exemplo, eu não sei onde é uma cidade. Eu olho aqui agora no Google onde é a cidade e vou ficar sabendo. Só que nós não queremos utilizar. O nosso engajamento é para as coisas que são fáceis. Tudo que facilita a minha vida, tudo que é gostosinho ali. Quando começa a complicar, nós não queremos. E Cristo fala, olha, nós temos que levar o Evangelho. Para você levar o Evangelho, para você pregar a palavra de Deus, você tem que fazer o quê? Ler a Bíblia. Você não está gastando seu tempo na lei do Senhor. Como que você vai aprender? Pegando um gatilho no começo da sua fala aí, você falou assim, quantos dias você foi na igreja? Quantas horas você orou nessa semana? Aí você que está nos assistindo pode virar e falar assim, mas isso aí esse cara é religioso. E aí eu te pergunto, quantas bocas com fome você alimentou? Quantas pessoas com uma extrema necessidade de algo e você foi lá e auxiliou? Quanto amor você doou? Porque o que gera amor, o que gera princípios dentro de você é conhecer a palavra de Deus, é praticar a palavra de Deus. Então você pode virar e falar assim, eu não preciso ir na igreja para ter Deus. Não precisa ir na igreja para ter Deus, realmente não. Só que quem tem Deus participa da igreja. Então é um ciclo virtuoso. Você pratica princípios eternos e abençoadores quando você pratica o que a Bíblia ensina na base, que é lê-la, entendê-la, como o Marcos falou, a Bíblia é complexa, poxa, eu não entendo isso. Usa o Google, peça um amigo, não seja negligente. Peça o seu líder dos jovens, peça o Tiago, peça o pastor Ramon, peça o Marcos, e todos que puderem, que tenham conhecimento a mais que você, eles serão prazer em te ensinar. Não tenha vergonha de aprender, porque uma frase que você interpreta e a entende por completo, ela pode mudar a sua vida de agora para frente. Não deixa passar batido. Verdade. Porque os TikTokers, né, os desenhos, os memes, não precisam de explicação. Você ri e pronto, e passou e foi embora, e aquele segundo foi embora. Mas nós não estamos falando de algo que vai embora com o vento, estamos falando de algo sólido, que é a palavra de Deus, que é o engajamento para as coisas de Deus, né? É algo primordial. Você aprender a palavra de Deus. Vamos passar para o próximo tópico? Muitos mestres, poucos discípulos. Que o significado dessa frase que nós trouxemos parece até um pouco contraditória, principalmente na atualidade, mas o que nos motivou a trazer essa frase, né, para vocês. Nos tempos antigos, era difícil encontrar um mestre. Os discípulos corriam atrás dos mestres, imploravam, batalhavam, sofriam para se tornar discípulos. E os mestres tinham a mente deles como um papiro limpo e tinta, né? Podia escrever o que quisesse, ensinava. Verdade. Hoje em dia, nós temos mestres que têm condições de ensinar, mas não temos engajamento, não temos discípulos querendo aprender. Por quê? O mestre, ele não é nem mais procurado pelo discípulo.
É o mestre que procura o discípulo. Hoje nós encontramos muitas pessoas que têm conhecimento incrível, conhecimento bíblico, conhecimento espiritual, conhecimento em várias áreas. Experiência de vida. Experiência de vida. Eu estava estudando, pesquisando aqui agora sobre enciclopédia, né? Enciclopédia significa educação em círculos. A tradução mais generalizada seria conhecimento geral. O conhecimento geral. Aquela pessoa que viveu muito, conhece muitas coisas. E não há discípulos, não tem pessoas querendo aprender com facilidade. Você tem que se esforçar para conseguir passar para uma, duas pessoas aquilo que você conhece. Que vai fazer o quê? Poupar dores, poupar tempo, evitar sofrimentos, prosperar a pessoa e ainda assim, você fazendo uma propaganda daquilo que você quer ensinar, muitos ainda não se dedicam nem mesmo um minuto. Não, e hoje em dia, principalmente os jovens, eles querem algo que tenha pouquíssimo tempo, que eles não querem engajamento, no sentido literal da palavra, de parar aquelas coisas e engajar naquilo. Vou parar aqui, vou aprender o que eles... Parar as minhas vontades, né? Porque, tipo assim, se você não se nega nada, como que você está amando esse Jesus? Porque quando você pergunta quem quer Jesus, todo mundo quer. Você ama? Amo. Mas aí você tem que renunciar. Aí, não, peraí, calma aí, Jesus. Agora eu não estou pronto para isso ainda não. Muitas pessoas estão aí falando assim, olha, eu quero aprender. Quero. Mas eu tenho tanta coisa ainda na fila ainda. Tanta coisa. Então você não está priorizando. E a respeito de mestre, irmãos, eu vou falar com você. Quando você acha um pastor que ele está ali contigo, te ajudando, te auxiliando, é algo prazeroso demais. E quando ele deixa você fazer, você vai aprendendo na igreja, principalmente quando é questão de dirigir um culto, cuidar dos jovens. Hoje você vai dirigir a oração. É algo tipo assim, você vai aprender fazendo. Isso. Não tem como você, eu acho que eu sei. Existe dentro da Assembleia de Deus, tem ali a doutrina, que é como que é o culto. O culto da Assembleia geralmente começa com 3 hinos da harpa. 3 hinos da harpa, a leitura oficial da palavra. Aí depois tem algumas oportunidades, canta o hino para tirar a oferta, a palavra de Deus finaliza o culto. A base é essa. Mas tem gente que não consegue, na prática, fazer isso. Por quê? Porque não fez ainda. O nervosismo vem, aquela vontade de não sabe, não sei quem que eu dou, às vezes você não conhece o irmão. Para que eu vou dar oportunidade? Isso. Se você não está assíduo na igreja, como é que você vai dar oportunidade para alguém? Você nem conhece o irmão, então, tipo assim, algo que, quando você quer ser discipulado, quando você reconhece um mestre, você tem que aceitar que ele tem que te corrigir. Só que a nossa geração hoje é o quê? Eu quero, mas se ele chamar minha atenção, se ele me corrigir, muitos ficam chateados. Ficam. E tem crentes antigos da igreja, deixando de ser Jorge, já é um senhor. Mas se o pastor fazer uma correção, na minha igreja aconteceu um caso disso. Mulher já bem antiga na igreja, aí o pastor chamou a atenção dela por algo que tinha errado. Quero carta. Vou para outra igreja. Irmãos, a Bíblia fala que Jesus corrige quem ele ama. E olha como ele falou com a multidão de discípulos. A multidão de discípulos, né? Uai, vocês estão achando a minha pregação dura? Então, pode ir embora. E praticamente a multidão toda foi embora, porque a pregação foi dura, ele corrigiu, chamou a atenção e trouxe o pessoal ao seguinte, olha, vocês têm que praticar princípios. Não dá para viver só nas regrinhas, tem que praticar princípios. E quando o pessoal viu que não estavam conseguindo praticar esses princípios, se sentiram ofendidos. Até os discípulos viraram e questionaram. Poxa, mestre, sua pregação é muito dura. Quem vai conseguir ouvir isso? Quem vai ouvir? Vocês também, se quiserem, podem ir embora. E Pedro fala, para onde nós iremos? Para onde? Só tu tem a vida eterna. Então é algo maravilhoso, quando você aprende o que é ser discipulado. Você que é jovem, você vai entender que você não vai acertar todas. E às vezes, a sua melhor intenção, você está fazendo algo assim, estou me dedicando, estou dando meu tempo aqui. Mas às vezes não está dentro da doutrina da igreja, da doutrina de Deus. Porque a Bíblia fala que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Olha que
E hoje em dia, o que você escuta em tudo? Todas as músicas falam. Carpe diem, siga seu coração. Siga seu coração. O que as novelas falam? Crente não vê novela, né? Mas vamos por essa teoria. Siga seu coração para você ser feliz. Não, os filmes, todos os filmes. Todos os filmes. Se você está seguindo o seu coração, não é errado. Não é errado. Os filmes falam isso. Se é por amor, não é errado. Mas se você ama o mal, se você ama o assassinato, se você ama tudo que é maligno, você vai estar errado. Então, cuidado com o que você está amando. Então, quando você aceita essa correção, você está sendo um ótimo discípulo, porque você vai aprender com aquilo. Porque se você não quiser receber essa correção, eu já vi muitos profetas. Eu não obedeço o homem, não. Obedecer a Deus. Não se existe você isso. não consegue obedecer, a Bíblia fala que, lá em Tiago, né? Você fala que ama a Deus, mas você não ama nem seu irmão que você vê. Ainda mais Deus que você não vê. Como é que você vai conseguir? Se você não obedece nem o pastor que está tentando te corrigir, quanto mais Deus. Isso não é bíblico, né? Na Bíblia, nós vamos sempre enxergar uma sequência de uma hierarquia de autoridades. É óbvio que o único que está acima de todos é o próprio Deus. Mas na Terra sempre há uma autoridade. O escritor de Hebreus ele faz menção, lembrando aqui, do que acontece com Abraão, o cabeça, o homem chamado por Deus, o amigo de Deus, quando vai, ali depois daquela guerra dos 4 reis, que ele vence a guerra, ele chega ali e o sacerdote, o sacerdote do Deus Altíssimo vem, ele oferta, traz leite e pão para ele, e ele dá o dízimo da guerra para aquele sacerdote, Melquisedeque. E Melquisedeque abençoa Abraão. O escritor de Hebreus, olha para você ver, lá no Novo Testamento, ele confessa o seguinte: certamente o maior abençoa o menor, fazendo alusão que até Abraão tinha alguém maior do que ele. E aí ele traz o seguinte raciocínio: Abraão é o pai. O início dos sacerdotes vão estar dentro de Abraão, vão nascer ainda a linhagem sacerdotal. Mas se o próprio Abraão foi abençoado por alguém que era maior do que eles, o sacerdócio de Melquisedeque, então a linhagem levítica inteira é menor do que Melquisedeque. Há uma hierarquia. Essa questão de, infelizmente, né, profetas do monte, aí existe o profeta ungido no monte. Profetas existem, são reais. Eles são um dos ministérios que Cristo deixou para a gente. O profeta, ele tem pastor, ele tem autoridade. Não existe ninguém que não tenha autoridade na terra, doada por outra autoridade. Ou seja, quando Jesus ele está andando, chegando na cidade, aí um centurião fala assim: ó Senhor, vai na minha casa lá que meu servo está doente. Aí Jesus começa e ele fala: não, só uma palavra sua... Eu entendo, né? Ele fala: eu entendo de autoridade. Só uma palavra sua, eu sei que vai curar. Porque eu estou debaixo de autoridade, eu sei que o Senhor tem autoridade. Ou seja, você tem autoridade quando você está debaixo de autoridade. Quando você está debaixo de autoridade. Quando você ouve, quando você é discípulo de um mestre. Vai absorver tudo. Eu tenho o privilégio, Deus me trouxe aqui para Contagem depois que eu me casei, e o meu pastor, ele é literalmente um mestre. Tem prazer em ensinar, dá oportunidades, corrige, é rígido na hora certa, exatamente como o mestre faz. E se não há o desejo no meu coração em suportar algum tipo de puxão de orelha, sacrificar o meu tempo para vir aprender diante do mestre, como um dia eu vou me tornar um mestre? Nunca, não vou me tornar um mestre nunca, se eu não consigo ser um discípulo. Tem uma frase muito conhecida que é: se você não sentou para aprender, como você quer ensinar, né? Você ensinar, primeiro você tem que sentar para você poder aprender. Exato. E o mestre, hoje em dia, ele facilita o máximo a vida de quem ele está discipulando. Muito. Hoje em dia, sempre está facilitando. Só que, às vezes, os jovens de hoje, principalmente os jovens de hoje, eu que sou líder dos jovens, eu falei assim: vou começar engajamento com os jovens. Comecei visitando todos. Fazer churrasco. E cadê o resultado? Levou na sorveteria? Levou na sorveteria? Os jovens, eu vou falar que você é uma benção, mas às vezes você quer esforçar, só que não é o que impacta, é o que? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Aí você quer ser um discipulado.
você quer ser discipulado, do caso, quer ser um discípulo, você tem que aceitar a correção, é algo primordial para você aprender. Se você, um dia eu quero ser pastor, você quer ser pastor um dia? Você quer ser evangelista? Não, eu quero ser cantor, eu quero ser cantora. Primeiro você tem que aceitar a correção, você tem que aprender aqui na base. Para que quando Deus quiser te usar, você vai saber. Até para você, minha mãe fala muito isso. Um abraço, minha mãe, te amo. Até lembrando, minha mãe fala muito isso que não tem como você ensinar se você não sabe. Como é que você vai mandar em alguém se você não sabe o principal? Minha mãe fala isso com o serralheiro dela, mexe com serralheria. Então, às vezes, o ajudante não quer aceitar a correção de alguém que já é mais experiente. Não tem como você ensinar alguém algo que você não sabe. Você tem que primeiro aprender. Aí, o mestre vai te ensinar. Aí, depois, futuramente, você vai... Quando Deus te usar para você ser um mestre, você ser alguém que vai ensinar, vai estar fazendo discípulos, você vai saber como se portar em certas situações. E cada geração tem cada situação e vindo uma mais diferente que a outra, tem que ir atualizando, né? É. Algo que muitas pessoas reclamam é o quê? Mas o meu pastor às vezes não entende. Porque realmente às vezes não entende certas coisas. Principalmente se for na área da internet, com essa pandemia aí, muitas igrejas começaram a fazer live. Muitos irmãos não gostaram, principalmente os tradicionais. Não, Deus e internet nada a ver. Tipo, os irmãos não aceitam. Mas foi o que ajudou várias igrejas aí. O pastor Robson, um grande amigo meu, um abraço, pastor Robson, ele colocou na igreja sustentou dele muitas pessoas. Contando o testemunho dele aqui, ele falou que ele começou com uma live, e a live dele era pouca, 3, 4 pessoas, 5. E ele permaneceu firme, né? Permaneceu firme. E mesmo com essas 3, 4 pessoas, olha que interessante, feedback. Pessoas que ele não conhecia, chegavam e falavam, pastor, eu vi aqui o seu telefone aqui no negócio aqui do Facebook, me manda sua conta aí, que Deus está pedindo poder te abençoar. Porque eu fui tocado por aquela palavra, você me ajudou muito. Olha para você ver como é que Deus faz as coisas. Às vezes você vou desanimar, que é 3, 4 pessoas. Mas o nosso Deus, ele sabe como usar certas situações. Então, hoje, os mestres, Deus está levantando mestres novos aí com mentalidades maravilhosas, não fora da palavra de Deus, que a palavra de Deus é a base, mas alguns entendimentos que, se você está usando a internet, existe a internet, você usando bem, não tem importância. Vai facilitar, vai ajudar, porque a internet chega, que nem o pastor Robson é lá do Rio de Janeiro. Sim. E as lives dele chegam aqui. Várias pessoas aqui de Belo Horizonte vê a live dele. Então, facilita, ajuda. Exatamente. Só que tem que ter o quê? Você tem que ter uma estrutura para estar utilizando certas ferramentas. Na mesma coisa é a obra do Senhor. Para você poder pregar, você tem que ter algumas ferramentas para você poder pregar. Exatamente. Aí eu quero evangelizar. Eu estava no curso de teologia que eu estou fazendo, o irmão chegou e falou assim, não, o meu negócio é bater na cara do diabo. O meu negócio é fazer acontecer. Eu não tenho negócio de ficar dentro de igreja, não. Se ele não consegue aprender, como é que ele quer fazer isso um dia? Me fala. Jesus fala o seguinte, né? 3 anos aprendendo com Jesus, e depois desses 3 anos, Jesus vira e fala, fique em Jerusalém, até que sejais revestidos. Muitas pessoas recebem a palavra, querem fazer algo para Jesus, mas eles não obedecem por completo, porque Jesus falou, olha, você tem que ser revestido para conseguir dar o testemunho que eu exijo. Qual é o testemunho de Jesus? O que é testemunhar de Jesus? É você operar o que ele operava. Ter uma palavra que cura e ter a autoridade de mandar e algo acontecer. Mandar a natureza, mandar um espírito maligno, mandar que uma doença vá embora. Isso é real? Sim, é real. O Espírito de Deus está aí para testificar disso. E quando ele falou que Jesus fez a pregação dura, né? Aí os discípulos voltam e falam assim, nós fomos lá, nós colocamos demônio para correr, nós curamos em seu nome. Ele, fica alegre com isso não. Fica alegre que o seu nome está escrito no livro da vida. Então, nós temos que aprender o quê? Às vezes o mestre, ele já passou por aquilo, por certas situações. Às vezes a gente está tão empolgado daquilo ali que não é nada em comparação às experiências que a gente vai ter. Por isso que, se você quer crescer no ministério, tenha um mestre. Fala assim, olha, procure um mestre. O Jorge é o líder do jovem. Eu vou colar com o Jorge aqui para aprender. Pastor Tiago também é uma bênção. Vou colar com ele para aprender. E os homens de Deus sempre têm algo para ensinar. Sim. Quem tem o Espírito Santo sempre está
em novidade de vida, aquilo que nós falamos aqui, sempre novidade de vida. Buscando ensinar algo. Buscando ensinar algo que, às vezes, que o pastor Cláudio Duarte fala muito isso. O óbvio tem que ser dito, às vezes nós não estamos falando, a pessoa acha. Mas quem é mestre, às vezes tem que falar até o óbvio para a gente, para Tem que falar o óbvio. nos lembrarmos do que nós estamos realmente precisando. Eu já ministrei algumas vezes e eu desci do altar com um pesar no coração de não ter falado o óbvio. Porque nós estamos vivendo tempos em que você vai na igreja ministrar para pessoas cristãs, não pregar, mas você vai ensinar, né? Jesus ensinava nas sinagogas e pregava nas ruas. Nós também hoje devemos ensinar nas igrejas e pregar nas ruas. E às vezes você vai pregar algo básico, mas para aquelas pessoas que estão ouvindo, aquele básico não é básico, porque ela nem o óbvio que ela deveria ter ouvido, ela não ouviu ainda. E a respeito, tipo assim, às vezes o jovem de hoje em dia, no trabalho dele secular, ele tem dificuldade de obedecer uma autoridade. Sim. O encarregado, alguma coisa, ele já vê com maus olhos, ele vê esse cara não presta, esse cara é um folgado. Esse cara quer mandar em mim. Tipo assim, ele acha que o cara não tem essa autoridade, ele não reconhece a autoridade. E aí ele não vai aprender nada com essa pessoa também. Aí ele não vai trabalhar direito, ele não vai conseguir ser promovido, porque se ele não está trabalhando direito, como é que vai ser promovido? Como é que ele quer uma promoção? Mas se você perguntar em qualquer empresa, quem quer uma promoção? Todo mundo quer. Mas quem quer trazer valor para a igreja, aceitar para a empresa, a correção do encarregado, aprender com o encarregado ou com o patrão. E a vida nos dá a oportunidade de conhecer tantos mestres. Só que você tem que desejar aprender com eles, né? Vamos para o próximo tópico? Para a gente já finalizar daqui a pouquinho. Vivendo como se não houvesse amanhã. Essa semana, né, teve um incidente terrível aí, da queda do avião. Morreu uma cantora e comoveu todo o Brasil, né? Sim. Ontem foi velado o corpo dela e teve toda uma comoção. Acho que o princípio dessa comoção é porque era famosa, mas por ser jovem. Isso foi um dos pontos mais debatidos e falados, né? Sim, 26 anos de idade. E aí, como devemos viver a vida, né? Vamos viver como se não houvesse amanhã? Porque se você viver a vida achando que vai durar eternamente, e é o que muitos têm vivido hoje, né? Gastando sua vida no celular, gastando sua vida em qualquer coisa que não traz nenhum benefício, nem para você, nem para ninguém. Porque às vezes você está gastando a sua vida e ela está sendo benefício, ela está sendo produtiva para outro, para alguém. Ainda está aproveitando esse tempo que você está ali perdendo. Porque sempre estamos perdendo tempo. Aqui nesse podcast nós estamos perdendo tempo. Nesse vídeo nós estamos gastando tempo, gastando as nossas vidas. E se eu não enxergo que isso vai ser produtivo, eu estou jogando fora algo que é de mais valioso para mim no mundo inteiro. E aí, eu estava ontem fazendo uma visita e peguei um Uber, né? E aí o motorista do Uber começou um assunto, né? Eu peguei e falei, e aí, você já deu um abraço na sua mãe hoje? E aí o motorista do Uber tomou um susto, né? E falou, pô, mas por que você está me perguntando isso? Ué, você não lembra você não viu a Marília Mendonça? Aí ele, rapaz, pois é, eu nem vi minha mãe hoje ainda. Poxa, a gente tem que agradecer a Deus, né? E ele começou a pensar nesse fato de estar vivo, nesse fato de poder fazer algo. Por quê? Morte significa separação. Separou da terra, não tem como fazer mais nada. Acabou. A gente só quer dar valor depois que partiu, isso que é o pior. Não tem como. Nós perdemos um avô agora há pouco tempo. E o enterro do meu avô, ele estava aqui em Belo Horizonte quando ele faleceu, e o enterro do meu avô foi lá no interior, na cidade onde ele tem a fazenda, residia, né? Lá em Matias Cardoso, a cidade do interior. E algumas pessoas perguntaram, cadê o Jorge? Não veio no enterro do avô? E eu estava super tranquilo, por quê? Porque eu estava com ele dentro do hospital, fazendo massagem nos pés dele lá, calçando a meia, cuidando dele, nos últimos momentos de vida. Eu estava com ele na UPA, apanhando a água, acodindo ele. O enterro, eu não estou nem aí mais para o enterro. Não que eu não tenha
respeito por este ponto, não é isso. Mas graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de eu aproveitar a melhor parte. Em vida. É igual Jesus e Maria, né? Marta, poxa, essa mulher aí, Jesus, olha aqui, eu estou arrumando a casa e ela sentadinha aí te ouvindo. Corrige ela. E Jesus vira e fala, olha, ela está pegando a melhor parte. Ela está aproveitando a vida. Então, como meu avô, eu aproveitei a vida. Eu aproveitei a vida. Não adianta os outros começarem a chorar agora, é bobagem. Eu não vou chorar, eu estou feliz. E algo que, da nossa família, isso aí foi realmente impactante para nós, porque principalmente para mim, pelo fato de... A minha família, eu perdi o outro avô, mas eu era bem mais jovem, não lembrava tanto. Esse, já eu era mais apegado, sabe? Às vezes a gente sente mais. Mas é igual o Jorge falou, ele estava aqui, eu vinha fazer... Peixe, peguei, gostava de peixe, fazia pirão, minha esposa, né, no caso, né? Eu comprava, eu e minha esposa, e ela fazia. Aí, é um só, né? É um só. Não, é um só, uma só carne, irmão. Se a esposa fez, meu amigo. Se a esposa fez, eu fiz também. Se o marido fez, também a esposa fez. Aí, o meu avô, a felicidade dele, tipo assim, de ter os netos ali cuidando dele, ele falou assim, não, algo maravilhoso. Partiu com alegria muito grande, né? Então, e salve em Jesus, o principal é isso, né? Morreu com Jesus. Porque hoje em dia nós vemos aí pessoas se perdendo aí por coisas... o cara... Ela teve uma comoção dessa cantora. Só que hoje você vê, às vezes, um irmão precisando de uma palavra, precisando, às vezes, de um incentivo. Você fala, não, isso aí é safadeza do cara. Isso aí é... Quando você entende o amor de Deus, o amor de Cristo, você não quer perder nenhuma alma. Nem tempo, né? Porque aquela passagem que Jesus fala do rico e o Lázaro. Imagina, a pessoa fechou os olhos ali. Ou é um anjo ou é um satanás para buscar a pessoa. Então, quando você entende isso, você não quer que ninguém se perca. Você quer que a pessoa se perca. Então, você quer falar. E você tem que falar o quê? O agora. Por isso que você tem que estudar a palavra de Deus. Para quando você estiver numa situação dessa, você ter uma palavra de ânimo. Porque uma palavra de ânimo muda a vida da pessoa. Uma palavra de ânimo, às vezes, uma palavra de vida, porque a palavra de Deus fala que a palavra ela é viva, ela é eficaz e viva, né? Ela é eficaz. Se você tem uma palavra ali, às vezes aquilo pode fazer a pessoa refletir, vai fazer a pessoa mudar a mentalidade. Pode cancelar um suicídio, uma palavra. Não, e hoje em dia, se você vai conversar com alguém... Fila, eu vou muito para fila, porque a minha patroa, vou muito para fila de banco, fila de alguma coisa, aí, do nada, nossa, calor demais, calor tá para matar alguém. Para falar mal de alguma coisa, esses políticos, tudo ladrão. Aí, quando você traz uma palavra, não, mas Deus vai melhorar. Não, tá chovendo, essa chuva aí, ninguém aguenta essa chuva, não. Tá vindo, estourando tudo. Não, mas chuva é necessário. Nós estamos precisando, estava seco demais, nós precisamos de água. Aí a pessoa vai e começa a ser transformada também. Só que muitas pessoas já estão o quê? Tão acostumada a falar mal, e eles querem falar mal, não importa de quê, querem falar mal, quer falar. Mas aí você tem que ter uma palavra de Deus, uma palavra de ânimo, uma palavra que onde você tem uma base, você tem que ter uma base para você falar. E a base é o Evangelho. A Bíblia, né? E ainda hoje eu fico abismado quando algumas pessoas viram para mim e falam assim, mas a Bíblia não foi adulterada? Mas a Bíblia não foi inventada? Não há documento histórico mais fiel do que a Bíblia. Não há documento histórico, isso é cientificamente comprovado. Os estudos, por exemplo, a gente fala de Platão. Platão parece que teve, se não me engano, 14 documentos escritos, encontrados, que confirmam a narrativa. A Bíblia nós temos 14 mil. Ou seja, inúmeros documentos. Não tem como dizer que é mentira. Não tem como dizer que não é verdade. Porque se você pegar o lado histórico, você vai encontrar... inúmeras provas de que os documentos eram verídicos, porque não havia apenas os originais e as cópias dos originais, haviam inúmeros outros documentos em locais diferentes, falando sobre o mesmo documento. Sobre o ocorrido. Como todas essas pessoas em locais diferentes, em épocas diferentes, estão escrevendo sobre o mesmo fato. É um negócio assim que é sobrenatural. É sobrenatural. Não tem outro livro que dura tanto. Não é à toa que é o livro mais vendido. Quando Jesus, lá no capítulo de 24 de Mateus, Jesus, a Bíblia fala que ele está saindo do templo, os discípulos chegam para ele e falam, olha, ó Senhor,
olha essa construção do templo, que Herodes tinha reconstruído, tinha feito, algo gigantesco, maravilhoso. Aí Jesus fala, olha, não vê tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Jesus estava profetizando a destruição do templo. E quando você pega a história, lá no ano 71, ela realmente é destruída. Ele fala isso antes, lá no ano 33, né, do seu nascimento. 33. Aí, no 71 é destruído. E não fica pedra sobre pedra. Sabe por quê? Porque tinha muito ouro no templo. Os caras limparam. Aí eles pegou fogo, colocou fogo para poder conseguir destruir. Alguns ouros derreteu e entrou no meio das pedras. O que os soldados romanos fizeram? Quando você dá um Google, você estuda isso. E eles arrancavam as pedras para quê? Porque no meio das pedras encontrar tinha ouro. ouro. Olha para você ver a palavra de Deus, como é que é algo maravilhoso. Jesus profetizou. Então, quando você vai analisar o fim dos tempos, aí depois Jesus chega lá no Monte das Oliveiras e começa a falar sobre o fim dos tempos. Porque essas coisas quer dizer o quê? Não vê tudo isso? Essas coisas aqui vão passar. O templo vai ser destruído. E aí depois vai falar da volta de Jesus. Escatologia, né? Falar sobre escatologia. Isso deixa para um próximo vídeo, mas é algo maravilhoso. Se você não viver sabendo que Jesus está voltando, que ele... E algo que muita gente não entende, muitos pregadores falam assim, Jesus está voltando, ele já se levantou do seu trono, não é isso não, irmão. A volta de Jesus é um período, é algo que, olha para você ver o que vai acontecer para ele voltar. Quando você começa a prestar atenção aí no mundo, você não precisa ser crente não. Você vê pessoas aí que não é crente, mas fala, Jesus está voltando. Pelo que eu já ouvi falar, Jesus está voltando. É muita doideira. Não, é tanta coisa que está acontecendo. Ele falou essa pandemia assustou muita gente. Não, essa pandemia aí, no começo da pandemia, o que tinha de gente falando que profetas falando que Deus profetizou, que tinha falado com ele, que tinha significado, isso, aquilo. Sempre Irmãos, tem. foi pessoas... Só que Jesus realmente, quando você analisa aí o mundo, como que o mundo está mal. Tem mestres enganando pessoas aí, falsos mestres. Tem peste, tem terremoto. Guerras. Tem guerras. Só que o índice disso, isso sempre aconteceu. Se você falar, mas terremoto, mas olha o índice de como que está. Na atualidade. Só está extremando. Filho contra pai, pai contra filho, está só aumentando. Cada vez o índice está aumentando demais, a incidência está muito grande. Pestes aí, vírus, olha para você ver, está só aumentando a incidência. Jesus está voltando. Então, se você está vivendo a sua vida de qualquer maneira, achando que não tem um amanhã, a Bíblia fala que tudo que você fizer, você vai prestar conta a Deus. E o jovem ele tem uma facilidade de praticar algo errado, ser repreendido, não aceitar e se tornar até um inimigo da própria família. E eu escutei da boca de alguns jovens, né, dizendo o seguinte, não, aquela família para mim acabou. Aquela família para mim acabou. E não é só um, já escutei várias vezes. E aí você vai dar um conselho para a pessoa. Não é assim, não é assim. A família... Primeiro, você não pôde escolher a sua família, não é à toa, não. Você foi desenhado para ela. Mas é ruim, é isso, é aquilo. Tem um monte de porquês e de detalhes. Mas fato é que é a sua família. E no final das contas, no buraco, no final, no lugar mais fundo do poço, não é o amiguinho do WhatsApp que vem te ajudar. Não é o coleguinha que você escuta sempre, que vai lá te dar o braço. Na cadeia, nunca vai ser um amigo que vai lá te levar um sabonete e uns bens para você, vai ser sua família. O Marcos Vinícius, um amigo meu, fala isso, ele é carcereiro, ali na Nelson Hungria, ele fala que ele nunca viu amigos indo lá. Ele trabalha tem muito tempo. Porque não tem. É só a sua mãe que vai te visitar. É só a família. Preso. Algo surpreendente. Não tem amigo lá, ele não chega lá e fala, e aí? Não, sou conhecido. Não, é só sua mãe. Ou então, às vezes, não tem mãe, um pai. Às vezes, não tem pai nem mãe, um irmão. Mas, fora isso, amigos, colegas, você não vê lá. E aí, às vezes, você agora que essa semana, esses tempos, virou e profetizou, né? Saiu da sua boca, nunca mais vou ver essas pessoas, não dependo nunca mais deles. Depender também é um problema, né? Falar que não depende, achar que vive sozinho. E, na verdade, nós não vivemos sozinhos. Mas não feche o seu coração. Sua família é algo que Deus colocou como um tesouro para você. Não feche seu coração, não. Perdoe eles,
Talvez eles praticaram algo de mal para você, te magoaram. E a mágoa sempre vem de quem é mais próximo. Se uma pessoa na rua te fala algo que para te ofender, talvez não vai conseguir, porque você não sente nada, você não tem nenhuma âncora emocional com aquela pessoa. E a família é um lugar onde que a gente pode ser machucado emocionalmente. Mas ainda assim vale a pena perdoar, consertar. Ainda assim vale a pena aproveitar, ir lá dar um abraço à sua mãe agora e nos seus irmãos e parentes. Por quê? Invista na vida. Viva uma boa vida. Ame, pratique princípios celestiais, ande com a justiça. São os frutos do Evangelho, né? Alguns acham que testemunhar de Cristo é a mesma coisa que dar fruto do Evangelho. Não, os frutos que Jesus diz ali... Muita gente acha que os frutos é ganhar alma. Ganhar alma, Não. Os frutos é ter um caráter transformado. É ter amor para dar. É amar. Então, viva a sua vida como Jesus ensina, que é amando, não perdendo tempo odiando. Porque odiar é terrível, porque você se machuca e não consegue ferir a pessoa que você deseja. É terrível. E Deus nos ensina sobre o perdão. O perdão, ele bloqueia até as nossas bênçãos. Se você não consegue perdoar alguém, você está travando as bênçãos que já era para você ter recebido. Você não consegue receber por quê? Um princípio que Deus estabeleceu até na oração, né, máxima que Jesus ensina Pai, perdoa quem me ofende. Perdoa, ou melhor, Deus me perdoa para que eu possa perdoar também aqueles que me ofenderam. Me perdoa porque eu perdoo os que me ofendem. Se você não libera perdão, nem o próprio Deus te perdoa. Jesus confirma isso naquela parábola do Senhor que cobra as dívidas. E aí um dos que devia muito dinheiro, ele devia uma dívida impagável. Ele vai e pede misericórdia. E aí o rei, o Senhor, fala assim, por que você está pedindo misericórdia? Eu vou te perdoar. Sabe essa dívida toda? Você não vai ter que pagar mais nada, está perdoado. Quando esse moço que recebeu o perdão de uma dívida impagável, saiu lá fora do castelo, ele encontrou um outro que devia a ele um pouquinho de dinheiro. Ele apertou o pescoço dele e falou, me paga agora. E ele não tinha como pagar, ele também implorou por perdão. Esse moço o lançou na prisão, que era o direito que ele tinha. Não perdoou a dívida. Não perdoou. Quando o Senhor ficou sabendo, o rei, ele falou assim, que absurdo. Eu perdoei algo impagável e ele não teve misericórdia. Faz o seguinte, algumas bíblias vão dizer assim, e ele ordenou os verdugos, os torturadores, para pegá-lo e torturá-lo até que a dívida seja paga. Tem pessoas que entram em algumas situações, doenças, enfermidades e ficam numa cama por 10, 15 anos. E não sabe por que não morre, não cura, não tem médico que resolve. Talvez seja um perdão que precisa ser liberado. Aleluia. É isso aí. E algo maravilhoso a respeito de viver nossas vidas, quando João Batista começa a pregar, ele vai e fala, olha, Jesus, o Messias já está à porta. E ele está com sua pá, vai limpar toda a eira. E a árvore que não der fruto, ele vai cortar e vai lançar no fogo. Mas a que dar fruto, ele vai podar. Ou seja, Deus vai nos limpar, ele vai nos cortar. Às vezes vai doer a poda. Sim. Porque é algo que nós amamos, mas é para o nosso crescimento, é para o nosso bem. Quando você entende isso, você quer trabalhar para o reino. Por quê? Porque você quer dar fruto. Sim. Porque se você está na igreja e você não ama seu irmão, você não consegue dar paz do Senhor para o irmão, que fruto que você tem? Exatamente. Então é algo maravilhoso não levar a nossa vida de qualquer maneira, sabendo que nós vamos prestar conta de tudo. O principal disso tudo é você aprender que o fruto do Espírito é amor. Você amar. Quando o povo saiu do Egito ali, Deus teve que dar 10 mandamentos. Teve que falar, olha, você não pode roubar. Não, você não pode cobiçar a mulher do seu irmão. Não, você não pode. Falou um tanto de coisas, os 10 mandamentos. Só que quando Jesus vem, o povo já tinha aprendido um pouco. Falou, olha, os 10 pode se resumir em 2. Se você ama Deus sobre todas as coisas, você deixa de fazer tanta coisa errada. E quando você ama o próximo como a ti mesmo, você não fere o próximo. Você deixa de matar, você não vai cobiçar as coisas dele. Os 10 mandamentos se resumem em 2. Quando você conhece esse Deus. Amém. Quando você ama esse Deus, os 10 mandamentos se resumem em 2. É algo para nos refletirmos.
Então, que Deus possa falar grandemente no coração de quem está ouvindo aí essa mensagem. Pois é, pessoal, acho que nós vamos ficar por aqui. Mais uma vez agradecemos a audiência e que o Senhor venha iluminar o seu coração. Grande abraço do Contraponto. Isso, e compartilhe com alguém se você puder. Principalmente você que é meu parente, está me vendo aqui, pode compartilhar, por favor, meu amigo. Mandar um abraço para o meu irmão Júnior, que está lá em Porteirinha também, por ter me ajudado, ter compartilhado, ter curtido. Deixe seu like aí, pode comentar. Se inscreva no canal e curta com joinha ali, pessoal. Muito obrigado a todos e agradecer também ao nosso Ronan, amigo, parceiro. E hoje nós estamos aqui com uma visita ilustre também, que é a sua esposa. Um abraço também, a Bianca. Até mais.